E nós iniciamos esse culto essa manhã e já pedindo ao Senhor que esteja conosco. Daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando, né, com os cânticos, com os louvores e também a palavra. Mas aí na sua folha aí tem uma sugestão aí, ó. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Vamos ler juntos? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Só as mulheres. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Só os cinquentões agora aí. Peraí, estou brincando. Só os homens. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Em uma só voz. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós só podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Nós podemos, ó Deus amado, dizer que não só com nossas palavras, mas com nossas atitudes, que o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Dura para sempre. Pai, e essa manhã, aquele que chegou aqui, eu não sei, Deus amado, ao caminho dessa semana que nossos irmãos tiveram. Eu não sei, Deus amado, a história de cada um a chegar até sexta-feira. Essa última sexta-feira do mês de maio não voltará mais. Pai, permita-nos, ó Deus amado, experimentar mais um pouco daquilo que o Senhor é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Senta glorificando o Senhor, vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Diga, seja o domínio, seja o domínio. Diga bem forte pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus e poderoso Deus e poderoso Deus. Chega bem forte minha alma anseia por Ti. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. 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 Diga, poderoso Deus, poderoso Deus. Sim, Senhor, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia
nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir a mão de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus, mas vem. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Vamos no coro? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, a Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, Deus, e usa-me. Sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. E usa-me, sou a sua imagem. E usa-me, ó filho de Davi. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Ficou pra trás. O seu amor me chama, eu vou deixar, e vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra Jesus e corro pra Jesus. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, você que confia, declare. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vamos, irmãos, vamos, eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, Deus, eu confio. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Nós olhamos pra Jesus. Eu olho pra Jesus, eu corro pra Jesus. Teu amor me chama. Eu vou deixar na cruz e tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Oh, glória a Deus. Eu olho pra Jesus, eu corro pra
glória, levante as suas mãos e aplauda Ele bem forte. Glória, eu te convido a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Pastor Geraldo ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Glória a Deus. Muito bom dia. Mais uma sexta-feira, ou melhor dizendo, a última sexta-feira, e cá estamos nós novamente, pela graça e vontade do Senhor. Se você observou, nós cantamos aqui um primeiro cântico, onde nós louvamos a Deus, e aqui está dizendo que esse Deus poderoso, Ele pode responder à ansiedade do coração do homem. Minha alma anseia por ti. Cantamos depois o segundo cântico, vem descendo um rio, lá da cruz, né? Que pode saciar a nossa sede. E talvez você ache coincidência, mas eu senti no meu coração, nessa manhã, compartilhar com vocês aqui aquilo que a ciência diz, que segundo a ciência, todo ser humano ele tem 3 tipos de sede: sede de água, sede de conhecimento, do saber, e sede de paz, que é claro, a sede de Deus. Se você toma um copo de água só por dia, você é um candidato a fazer um plano funerário, bem rápido. O nosso organismo, nossos órgãos, é igual o peixe no aquário, precisa de água, muita água. 90% do nosso sangue é água. Então, principalmente mulher que gosta muito de beber água, sempre é candidata a ter infecção urinária. E você sabe que infecção urinária é uma maravilha, né? Para doer muito, né? E os homens que não bebem água têm um problema sério de criar cristais dos rins, né? E ele é cortante, é igual uma lâmina, e só quem já teve cálculo renal também sabe a dor. Então, beba água, muita água. Nós necessitamos de água, mas muita água mesmo. Independente de estar frio ou calor, beba água, pelo menos 3 litros por dia. E não sou cientista, mas se você não bebe água, o seu xixi é amarelão e fedorento, porque você está colocando sangue para fora, que o rim vai trabalhar, independente de ter água ou não, ele vai funcionar. E o seu sangue vai ficar igual lama se você não bebe água, e o seu coração vai ter que fazer um esforço muito grande para ficar bombando essa lama, né, que já não é sangue líquido, né, por falta de água. Então nós necessitamos de água, né? Você que tem aqui neném pequeno, uma das primeiras palavras que criança aprende a falar, muitas vezes antes de falar papai ou mãe, ele fala água, mesmo que ele fale errado, né? Mas ele pede água, porque nós precisamos de água. E Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. Então nós precisamos de água, nós necessitamos de água para o nosso viver, para nosso sustentar o nosso corpo. Eu não sei se você já pesquisou, mas se você pegar um homem como vocês, assim, fortão, bonito, e amarrar num poste ali, deixar ele sem comer, mas der água para ele, ele pode durar até 45 dias. Mas se você amarrar um sujeito no poste ali e não der para ele nem comida nem água, 7 dias ele já bate a cachuleta já, sem água. Então, como é importante nós termos água no nosso corpo, não é? E eu quero orar primeiro com vocês, agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Vocês estão me suportando aqui mais uma vez, né? Nessa manhã, e eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, e eu louvo o Senhor por cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui nessa manhã. Eu te agradeço, ó Deus, por esta empresa, ó Deus, tirar esse momento, onde, meu Deus, tantos colaboradores aqui sentados, representando, e se nós olharmos, meu Deus, para o lado financeiro, quantas horas de trabalho, mas nós sabemos que há uma recompensa neste momento do culto, porque a tua palavra diz: eu honro os que me honram. Então tenho certeza que o Senhor continuará honrando esta empresa, a sua diretoria, seus colaboradores,
porque, meu Deus, no tempo de trabalho, tira esse momento aqui para adorar, bendizer, exaltar o Senhor. Meu Deus, continua com tua mão estendida, respondendo a cada anseio, cada necessidade, cada coração. O Senhor conhece cada vida que está aqui, então nós entregamos todos nas tuas mãos, como o irmão orou aqui no começo. Não sabemos como chegou aqui, que situação está, mas o Senhor que conhece tudo de nós, entra com providência, com a tua bênção, com a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, nós aprendemos que nós temos necessidade de algo. E o conhecimento, se você quiser satisfazer assim de conhecimento, você vai para a escola, né? Ou vai comprar um livro, vai ler, né? Você que está aí, menino pequeno, qual é a fase que tem de menino? Tem uma fase que chega a fase do porquê, não tem? Não sei se você tem algum nessa idade aí, e só fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Necessidade, sede de conhecimento, amado, de saber, não é? Então, e a última sede que nós temos é a sede de Deus, a sede de paz. Olha o que o salmista diz no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há água. Também no Salmo 42, verso 1 e 2, o salmista diz, assim como o cervo, né? Cervo, para quem não sabe, é o veado. Eu disse veado, não disse viado, não, veado, né? O cervo, como o cervo clama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nós sabemos, né, que o cervo, né, ele desenvolve uma velocidade muito grande, né? Um salto de um cervo pode chegar até 3,5 metros, 4 metros. Então, quando o leão parte em cima dele, ou qualquer predador, ele sai disparada, só que ele transpira muito. E quando ele transpira muito, ele fica soltando um odor. E mesmo que o leão ou o tigre, seja lá quem for, fique para trás, não vai perdê-lo por causa do cheiro. Ele continua perseguindo ele. Mas então, como ele cansa muito, apesar de uma velocidade muito grande, ele fica procurando uma corrente de água. Então, ele encontrou água, o que ele faz, pastor? Ele pula, ele mergulha, porque ele é um excelente nadador e um excelente mergulhador. Quando ele cai na água, ele toma um banho, o odor desaparece e ele fica livre do predador. O que nós aprendemos aqui? Você precisa mergulhar no rio de Deus, para que o cheiro do pecado, né, que envolve todo ser humano, ele seja dissipado, né, pastor? E o nosso adversário, Satanás, o perseguidor, ele não nos acha. Então nós temos que estar escondidos debaixo da sombra do Altíssimo, como disse o salmista no Salmo 91, né? Aquele que está abrigado na sombra do Altíssimo, o diabo não acha. Amém, irmãos queridos? Olha que interessante, uma passagem do profeta Isaías. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e minha bênção sobre todos os seus descendentes. Eles brotarão como erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Nós não vamos delongar muito aqui, mas você que mora por aqui, pode estar seco, vai chegar agora a época do frio, né? A gente sabe que frio seco é um problema sério. Se quando está chovendo no frio fica bom, mas se for só vento seco, até a grama seca por aqui. Mas lá embaixo, onde tem uma fonte, lá embaixo tem um riachozinho, um córrego, está sempre verdinho, não é verdade? Na beira do rio está sempre verde. Por quê? Porque lá tem água. Então você nunca fique longe da fonte que é Jesus. E eu quero chamar a atenção dos amados para uma passagem muito interessante. Você pode consultar na sua Bíblia. Está no livro de Juízes, capítulo 6, aonde Deus chama um homem, o Gideão. Ele era um baixinho, né, de uma das melhores tribos de Israel, e o anjo chegou e disse assim: salve, agraciado do Senhor, Deus está chamando você para libertar o povo de Israel. E o Gideão fala assim: eu acho que você errou de endereço, porque eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo, está chamando grandão aí, não é com você mesmo. Então Deus chama Gideão e diz que ele seria capacitado para libertar o povo de Israel. Eu vou adiantar a história. Então o Gideão oferece um sacrifício ali para Deus, tal, mas aí o Gideão, muito sábio, precavido, né, ele diz assim: me permite o Senhor, se eu fizer um teste para saber se é verdade mesmo ser chamado aí, e eu vou subir aquela montanha, vou lá em cima, numa época seca, havia fome em Israel, estava numa época muito seca. Ele falou: eu vou colocar um novelo de lã lá em cima daquela montanha. Se amanhã cedo eu for lá, o novelo de lã estiver cheio de água e a terra em volta seca, eu vou acreditar que é o Senhor que está me chamando.
E o anjo, pode fazer. Ele foi para lá, colocou o novelo de lã, manhã cedinho ele foi lá, pegou o novelo de lã, o novelo estava encharcado de água e toda a terra em volta seca. A Bíblia diz que ele torceu e chegou a encher uma taça de água. Aí o anjo disse, está satisfeito? Ele disse, não, me permite se eu falar mais uma vez? Agora eu quero contar. Agora eu vou colocar o novelo de lã aqui, hoje à noite, e eu vou vir aqui amanhã cedo. Se a lã estiver seca e toda a terra em volta molhada, aí eu vou acreditar. Amado, Gideão estava fazendo um teste, mas ele estava fazendo algo profético, mostrando para Jesus. Quando ele voltou lá no outro dia, realmente estava o novelo de lã seco e a terra molhada. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a respeito de Jesus, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E o próprio Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. Em João 7 tem uma passagem muito interessante que diz assim: no último dia da grande festa, Jesus, se colocando de pé, exclamou bem alto, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E disso isso ele referia-se ao Espírito Santo que haveria de receber todos aqueles que cressem. Se você crê em Jesus e o serve, o Espírito Santo mora em você. É uma promessa de Deus. E o Espírito Santo ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar, ele vai trabalhar para que nós não nos envolvamos com o pecado, mesmo com as práticas antigas, como eu tive muito envolvimento com o pecado. Mas se agora você é direcionado, dirigido por Deus, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas é interessante, né, que o teste de Gideão, lá no livro de Juízes 6, é um ato profético que ele fez, mostrando para a cruz, aonde Jesus esvaziou-se a si mesmo. O Filho de Deus, ele deixou a sua glória, e lá na cruz, ele se entregou completamente, derramando, né, como água viva, para saciar a sede de um mundo, né, como uma terra seca, sem vida. Ali estava o novelo de lã, agora seco, e a terra molhada, para que nós fôssemos alcançados com esta bênção de Deus, água viva que é o Senhor. Eu vou ler o texto completo aqui, de João 7, 37 até o 39. No último dia da grande festa, Jesus se colocou em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E disse ele, referindo ao Espírito Santo, que haveria de receber todos que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando ele foi glorificado? Quando ele rompeu as ânsias da morte, ressuscitando ao terceiro dia, e lá ele venceu o inferno, a cruz, os demônios, o pecado, destronou os principados, triunfou, está vivo, e ele vai voltar. Não esqueça de uma coisa: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o céu, o trono do céu está ocupado, porque o Senhor Jesus ressuscitou e ele vai voltar. E ele é aquele que pode saciar, amados, essa sede que o homem tem de Deus. Quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, porque você pode buscar em qualquer outro lugar para tentar preencher essa sede, vai ser uma tremenda frustração. Você pode tentar na droga, no vício, em qualquer prática de pecado que você pensar, vai ser uma frustração tremenda. Eu já fui um cara que tomei muita cachaça, né? Depois que passa o efeito, vem um marasmo, né? Do gosto de cabo de guarda-chuva na boca, assim que o cachaceiro fala, né? Gosto de tábua de chiqueiro na boca, né? Então, por quê? Porque você não saciou a sua sede, não resolveu o seu problema. Cristo é aquele que resolve o nosso problema completo. Eu não quero estender muito, mas lembrar você que quando Jesus estava na cruz, ali pregado, uma certa hora, a Bíblia diz que um soldado veio e transpassou o seu lado, já que ele estava na cruz, ele empurrou a lança de baixo para cima, debaixo da costela, e então ele atingiu o coração. E a Bíblia diz que jorrou água e sangue. Quando um coração jorra água e sangue, é porque, segundo a ciência, esse coração já tinha explodido dentro do ser. Se você ler o Salmo 69, o salmista profetizou: meu coração derreteu dentro de mim como cedo, por causa da angústia da minha alma.
Então ele derramou sangue e nos limpa, nos purifica todo o pecado, e também derramou água, e ela pode saciar a minha sede, a sua sede, porque a minha alma e a sua alma têm sede de Deus. Talvez você esteja indo na fonte errada, mas Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. Amém? Então, queridos irmãos, quero ainda fechar lendo com vocês João 4, verso 13 e 14. Jesus respondeu: qualquer que beber da água comum tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Amém? Amém. Então fique com essa palavra no seu coração e não vá beber em outra fonte. Eu finalizo aqui lembrando de Ruth, uma moabita que veio morar em Israel, e quando ela foi recolher grãos na terra de Boaz, ao encontrar Boaz, que é um tipo de Jesus, Boaz, no Antigo Testamento, né? Boaz diz para Ruth: não vá beber em outra fonte, beba aqui. Ela estava em Belém. Belém, em hebraico, Bethlehem, casa do pão. Então ele disse: aqui tem pão e aqui tem água. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele diz em João 6: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Amém? E com essa palavra no seu coração, e quem tem sede, venha e beba e tome de graça na água da vida. Podemos orar, queridos irmãos? Amém? Se você quiser, puder ficar de pé, fica à vontade. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Então, por favor, não deixe de tomar água, mesmo que o tempo chegue agora no inverno, né? Você não esqueça de beber água, e não esqueça de ir à fonte, que é a palavra de Deus, para beber água. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, quero agradecer ao Senhor, porque um dia aquele que é a verdadeira fonte da água da vida deixou o céu, deixou o esplendor da glória, veio a essa terra. O salmista diz que a terra, ela estava feia, a terra estava seca, sem vida, mas ali no livro de Isaías, assim: e os que estavam no vale da sombra da morte, sobre eles raiou uma luz, e eles puderam ver a luz, que é Jesus. E este é o Cristo vivo, que veio, água viva, para saciar a sede do homem, porque o homem, todo homem tem sede de Deus. E é triste quando nós vemos homens buscando saciar essa sede em fontes erradas, cisternas rotas, como diz sua palavra. Mas nessa manhã nós temos aqui diante de nós apresentado o Cristo vivo, o verdadeiro Deus, a verdadeira vida, aquele que pode saciar a sede de todo homem, trazer paz ao coração, trazer vida, trazer alegria e libertação também, porque o Senhor é o libertador. A tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo e trazer ao homem uma oportunidade de vida nova, uma vida de paz. Então eu quero apresentar ao Senhor mais uma vez, Senhor, todos quantos estão ao alcance da nossa voz nessa manhã, que o querido Espírito Santo esteja direcionando essa palavra, meu Deus, ao mais profundo de cada coração, trazendo libertação, paz, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter derramado ali na cruz, se esvaziado a si mesmo, para que, meu Deus, este mundo fosse alcançado por tua graça e a tua misericórdia. E que o Senhor continue abençoando cada vida, cada coração, cada família, cada lar, ó Deus, guardando, livrando, protegendo, amparando, dando um dia vitorioso de trabalho, um final de semana abençoado, um começo de mês vitorioso. Nós somos gratos, porque podemos dizer como o profeta: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fica conosco, Deus, nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, pode sentar aí, por favor. Olha só, a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Mês de maio, quem aniversariou aí? Levanta aí, mês de maio a mão, por favor, chega até aqui, Miguel. E aí, tem um amigo especial nosso, por favor, irmã, né? Levanta aí, né? Que bênção.
Esse menino tem feito uma diferença na nossa vida, principalmente na minha vida da volta. E a gente vai aprendendo com os irmãos aqui, né? E a gente vai ter esse hábito aqui, né? Por favor, aqui em cima, pelo amor de Deus. Isso aí. Nós vamos cantar o parabéns e vamos pedir, né? Que o pastor possa estar orando. E o pastor vai dar a bênção apostólica no final também. Por favor, pastor. Pastor, isso. Vamos cantar o parabéns? Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Aí, ó. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aplauda Jesus pela bênção dos irmãos. Pastor, ora pelos irmãos aniversariantes do mês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também tem o nosso irmão Vicente, né? Ele não quer vir não, mas não pode sair perder essa bênção não. Eu quero falar para todos vocês que vocês são bênçãos. Mas todos vocês são especial. Mas esse aqui mora dentro, todos vocês moram dentro do meu coração. Esse aqui é, a gente está todas as manhãs, obrigado por abrilhantar esse. Ele conta até uns anos, tá vendo? Gente boa. Obrigado por você me ajudar aqui. Você é um companheiro, um amigo. Eu quero te falar, é só você ligar. Mensagem não, que é muita mensagem. A hora que você ligar para mim, eu estou à sua disposição. Amém? Como pastor, como amigo, eu tenho você como um irmão, como amigo. Graças Amém? a Deus. Minha casa, sua casa, minha família, sua família. Vamos orar, erga suas mãos. Queria que vocês colocassem sobre seus pés. Vamos abençoar a irmã, nosso irmão Vicente, né? O irmão Itamar. Erga suas mãos para frente, por gentileza. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai. Senhor, venha, Senhor, abençoar, Pai querido, Pai amado, essas vidas, ó Pai, que estão, ó Pai, aniversariando, Senhor. Mais um ano de vida, Senhor, Deus, Senhor está, Pai, dando graça, Senhor, possa dar graça, virtude, poder, ousadia, para que eles possam louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Eu te peço também, não só guarde eles, proteja eles, mas também a família deles, ó Pai, os projetos, os sonhos deles, ó Pai. E por onde eles passarem, que eles venham sentir a Tua presença. Porque como foi falado, Tu és a fonte de água viva. E sem o Senhor nós não podemos viver. Sem a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai querido, Pai, que nos enriquece, mas não podemos crescer espiritualmente. E que a bênção do Senhor esteja com eles todos os dias. O Senhor venha guardar, proteger, livrar eles de todo mal. E sede com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero abençoar vocês com a bênção de Arão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus o abençoe, meus parabéns, que a bênção do Senhor Jesus esteja com vocês. Vicente, amém? Deus abençoe. Pega suas mãos para frente, que a graça do Senhor Jesus, grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se o Senhor é por nós, operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Receba a bênção em nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor.